Nação, vamos juntos analisar aqui o mercado da bola do Flamengo. O Karabag, time do atacante Juninho, mudou de ideia sobre a negociação com o nosso Mengão e você vai entender o motivo aqui no canal. Vamos falar também de dois alvos na mira do Flamengo como possíveis substitutos de Fabrício Bruno e de Eric Pulgar, que pediu para sair. Dá aquela moral aí, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos dos vídeos, o link vai estar na descrição e bora lá. Flamengo fez o anúncio oficial e decidiu quem será o zagueiro que vai substituir Fabrício Bruno. Karabag responde proposta do Mengão em compra de atacante. Por falar em atacante, o Flamengo conseguiu um atacante extra para o Campeonato Carioca. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira. Já estou aqui nos Estados Unidos, em Orlando, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Deixa eu abrir o casaco, tá fazendo frio. Nosso amor. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a situação do Carlinhos, o jogador que estava suspenso pelo STJD e teria mais 18 dias de suspensão para cumprir. O que aconteceu foi o seguinte, gente, o Flamengo entrou em contato com o STJD e tentou mudar a pena do Carlinhos, pagando ali um valor de multa e liberando o jogador para que estivesse à disposição para jogar já contra o Boa Vista no domingo, dia 12. E teve a resposta positiva, o STJD aceitou o pedido do Flamengo e o Carlinhos está liberado para poder jogar. Foi até noticiado, inclusive a gente trouxe a notícia aqui que o Carlinhos estava treinando na equipe reserva e o motivo dele estar treinando na equipe reserva do Flamengo é justamente esse, porque ele estava, como eu posso dizer, suspenso, não podia jogar. E aí então treinava o Felipe Tereza. Mas está tudo resolvido, Carlinhos está liberado e o Flamengo ganha mais uma opção ali para o ataque. Por falar em ataque, deixa eu falar sobre a situação do Juninho, porque o Flamengo fez uma proposta de 4 milhões de euros e o Karabag, de pronto, negou a proposta do Flamengo e pede 6 milhões de euros. Esse é o grande problema do leilão. Ninguém queria o jogador. Aí o Sevilha foi lá, ofereceu uma proposta de 4 milhões, o Karabag aceitou. Aí o Flamengo foi lá, sondou o jogador, o Felipe Luiz ligou pro atleta, o Boto também. Aí, vem, não vem, o jogador deixou de assinar com o Sevilha para vir pro Flamengo. E aí os caras agora, que estavam cobrando 4 milhões de euros, estão cobrando 6 milhões de euros. Ah, Flazoeiro, mas é 2 milhões só. Só que é 2 milhões, gente, de euros. Isso dá quase 14 milhões de reais, 13 milhões, quase 14 milhões de reais. É um valor que fica muito acima, fica muito mais salgado para o Flamengo fechar e acertar a contratação do atleta. Bom, vamos torcer para ver aí o que vai acontecer, como é que o Boto ele vai conduzir e como é que ele vai decidir também essa situação. Esperar para ver. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar sobre Fabrício Bruno, que o Flamengo soltou um anúncio oficial no final da manhã desta sexta-feira. E nesse anúncio o Flamengo diz que liberou o Fabrício Bruno para realizar os exames médicos pela equipe do Cruzeiro. Flazoeiro, então o negócio está fechado, praticamente. Por quê? O Flamengo exige que, antes do Fabrício Bruno assinar o contrato com o Cruzeiro faça o Pix. Pague aí cerca de 44 milhões de reais pelo jogador. Vale lembrar que o jogador está se transferindo para o Cruzeiro, segundo ele, estava tendo poucas oportunidades no Flamengo e queria ter mais oportunidades, queria jogar mais. E aí o técnico Fernando Diniz lá ligou também, fez um lobby, deve ter feito algumas promessas e o jogador vai se transferir. O Flamengo anunciou de forma oficial que o jogador foi liberado e que para fazer os exames médicos e que avisaria ao torcedor os próximos passos dessa negociação. Se liberou para fazer exame médico, a gente já sabe. O Pix caindo, o Fabrício Bruno deve ser anunciado aí na Raposa. Já que eu estou falando sobre zagueiro, deixa eu falar sobre a situação da decisão que o técnico Felipe Luiz tomou sobre a substituição, o substituto, na verdade, do Fabrício Bruno. Trata-se de João Carbone, ele que estava se destacando nas categorias de base, foi comunicado que vai viajar amanhã junto com o elenco principal aqui para os Estados Unidos para poder fazer a pré-temporada junto com a equipe. Essa é uma atitude, é uma ação do Felipe Luiz em completar principalmente o treino, porque o Fabrício Bruno não viaja mais para cá, não vai vir para cá. Então você não tem o Fabrício Bruno, você vai ter que colocar alguém no lugar. Vão trazer o João Carbone, o jovem de 19 anos, que foi inclusive campeão da Taça Intercontinental com o Fabrício Bruno. E aí a situação é basicamente a seguinte, fica claro que
Pablo não está nos planos, porque vai ficar no Rio para jogar o Campeonato Carioca. Eu acho que o Cleiton precisa ficar, porque tem uma técnica e joga do lado esquerdo. Porque muita gente vai falar zoeira, e o Cleiton e tal. Acho que o Cleiton vai ficar, porque é um jogador muito técnico, vai ser importante nesse time que vai iniciar o Campeonato Carioca, e ele joga do lado esquerdo. Por jogar do lado esquerdo, não seria muito, não vou dizer útil, mas não seria de muita serventia para o Flamengo, já que vai precisar de zagueiros pelo lado direito. O Flamengo chega aqui em Orlando na manhã deste sábado, e aqui pega um ônibus e vai para Gainesville. Fica mais ou menos 1h30, 2 horas daqui da cidade de Orlando. Eu estou em Orlando, vou para Gainesville daqui a pouco, mais tarde um pouco. O Flamengo vai para Gainesville mais tarde também. E aí, mais tarde, chega no sábado e vai, treina à noite de sábado, de tarde para de noite de sábado, lá em Gainesville. Aí treina domingo, treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado pega um voo, vai para Fort Lauderdale. E aí, em Fort Lauderdale, no domingo, joga contra o São Paulo. Depois pega um voo em Fort Lauderdale, volta direto para o Rio de Janeiro para continuar o processo de pré-temporada. É basicamente essa programação do nosso Mengão. Vou falar agora sobre Igor Jesus, porque seria um dinheiro que iria cair aí nos cofres do Flamengo, a informação que ele sairia do Estrela Amadora e viria aqui para os Estados Unidos jogar no Los Angeles. E a situação é a seguinte: a equipe portuguesa, depois de algumas reuniões, depois de algumas coisas, não conseguiu chegar a um acordo, não conseguiu chegar a um consenso. E isso dificultou a saída do jogador de Portugal para vir para os Estados Unidos. Como a negociação não está acontecendo, o que acontece é o seguinte: o Flamengo deixa de colocar aí uma boa grana em seus cofres. Eu ia falar hoje de manhã e eu acabei esquecendo de falar sobre o Alan, que a informação até que o Papa trouxe, eu vim no mesmo voo que o Papa, até almocei com ele aqui hoje. A gente estava conversando, trocando algumas figurinhas, falando de algumas coisas. E, cara, a situação é a seguinte: o Alan está recebendo sondagens do Catar e da China, de equipes, né? Do Catar e de equipes da China. Só que o Alan não quer sair do Flamengo. Ele, através de seus empresários, deixou claro para o Flamengo que ele quer tentar que esse ano de 2025 seja o ano da sua redenção. Ele quer tentar que esse ano de 2025 seja um ano que ele consiga render, seja um ano que ele consiga entregar, seja um ano que ele consiga performar. Essa é a ideia dele. Agora, cabe ao Flamengo, como eu posso dizer, ou dar uma oportunidade ao jogador, ou tentar negociar o jogador. Para quê? Para aliviar a folha e ir para o mercado para contratar outro atleta. E daí eu queria saber a opinião de você que assiste aqui o nosso canal. Se você fosse a diretoria do Flamengo, o que você faria? Negociaria o Alan, emprestaria, venderia, faria qualquer outro negócio com o Alan? Ou você manteria o jogador, tentando dar a ele mais uma oportunidade, tentando dar a ele mais uma chance dele se reerguer, dele se reencontrar, dele voltar a dar resultado? Coloca nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para todos. Carlinhos, informação sobre Carlinhos. O Flamengo conseguiu a conversão da pena de Carlinhos, o atacante está liberado para atuar na estreia do Carioca nesse domingo, dia 12, contra o Boa Vista. O camisa 22 havia sido punido pelo STJD com 30 dias de suspensão, além de multa de 5 mil, por empurrar a cabine do VAR durante a partida contra o Grêmio Brasileirão do ano passado. Com a penalidade, ele só poderia retornar aos jogos a partir do dia 19 de janeiro, ou seja, somente na terceira rodada do estadual. Agora ele está apto, mas ele vem treinando na equipe reserva há muito tempo. Não sei se é por conta dessa suspensão, que agora ele não está mais punido, né, porque o departamento jurídico do Flamengo conseguiu reverter essa situação, ou se é por questões técnicas. A gente vai saber em breve. O Felipe Tereza é quem vem treinando como centroavante. Vamos falar agora de Fabrício Bruno, galera. Muita gente ficou na dúvida aí de como ficou a situação final da venda. Vou fazer um resumão da compra do Cruzeiro junto ao Flamengo por Fabrício Bruno. 7 milhões de euros, 45 milhões de reais à vista, na hora do ato, por 100% dos direitos econômicos do atleta. Não terá bônus por metas e o Flamengo preferiu negociar todo o percentual do jogador, ou seja, 100%. Esse jogador vai completar 29 anos agora em fevereiro e receber toda a quantia à vista. Na visão da diretoria, dessa maneira é melhor do que ficar com percentual e receber a quantia parcelada durante anos. Um exemplo, eu falei isso aqui no outro vídeo, o Thiago Maia, o Inter vai pagar ao Flamengo 4 milhões de euros parcelados até 2027, em 10 parcelas. Eu também prefiro receber o valor total agora à vista
e você fazer um fluxo de caixa bacana, a receber o valor parcelado e ficar com um percentual de jogador com idade avançada que tem pouco poder de revenda. E o contrato do Fabrício Bruno com o Cruzeiro será de 4 anos, o mesmo período que ele teria com o Flamengo. E por falar nisso, o Flamengo abriu uma brecha aí na folha salarial de pelo menos 12 milhões de reais no ano, que era o que o Fabrício Bruno iria custar aos cofres do Flamengo só de salário, porque tem prêmio por título, e lembrando que ele renovou recentemente em 2024 e teve um aumento salarial absurdo, uma valorização salarial absurda, méritos dele, porque jogou para isso e passou a ser um dos jogadores que mais ganha do atual elenco rubro-negro. Lembrando que o Fabrício Bruno foi comprado pelo Flamengo por 15 milhões de reais e está sendo vendido por 45 milhões de reais. O zagueiro deu retorno técnico e agora está dando um baita retorno financeiro de 30 milhões. O negócio, na minha visão, foi bom para todos os lados. O Fla recebe um ótimo valor à vista por um jogador considerado reserva, com salário alto e 29 anos, idade avançada. O Cruzeiro contrata um jogador para ser titular absoluto, não vai ter problema de caixa, porque estamos falando de uma SAF. O Pedro Lourenço é milionário e o atleta voltará a ser feliz, porque no Flamengo estava insatisfeito com a reserva dele. E aí muita gente já me perguntou e eu já apurei. Vene, com a não ida de Fabrício Bruno para os Estados Unidos para a pré-temporada, o que vai acontecer? Quem entra? É o Cleiton? É o Pablo? Não. Já está definido e será o jovem destaque João Carbone. Ele, inclusive, já foi comunicado. Pelo que me relataram no Flamengo, o pai dele mora nos Estados Unidos e o pai dele ficou feliz da vida porque terá a possibilidade de acompanhar de perto ali a pré-temporada do filho dele, que vai viajar com o elenco principal para os Estados Unidos nessa sexta-feira. E o Fabrício Bruno também viaja nessa sexta-feira, porque ele foi liberado pelo Flamengo para realizar exames médicos. Porém, o Cruzeiro alega que ele viaja sexta para os Estados Unidos para encontrar o elenco do Cruzeiro, que está lá também nos Estados Unidos. Mas o Flamengo só vai liberar o jogador para viajar, ele foi liberado para fazer exames médicos. Para viajar para os Estados Unidos, o Flamengo só libera depois do dinheiro na conta. 7 milhões de euros na conta. Continuando no mercado da bola, atualização sobre Juninho. Vocês se recordam, o Flamengo fez a proposta oficial de 4 milhões de euros ao Karabakh para contratar o Juninho. Apurei que essa proposta é por 90% dos direitos econômicos do atleta. O Karabakh respondeu hoje, quinta-feira, horas atrás, ao Flamengo, dizendo que não aceita essa proposta. As negociações continuam, o Flamengo vai fazer uma contraproposta e aí a gente vai acompanhando de perto essa história. Mas o Flamengo mantém o interesse em Juninho, não tem nada encaminhado, tem um acordo com o jogador, com os representantes do atleta, base salarial, tempo de contrato, mas falta agora chegar a um acordo com o Karabakh, que é o clube que ele detém os direitos federativos ligados e contrato também. Lembrando que esse clube iria vender o jogador para o Sevilha por 4 milhões de euros. Mas, Vene, por que para o Sevilha aceitou e para o Flamengo não vai aceitar? Se eu sou o Karabakh, eu tiro proveito dessa situação. Juninho, você atrapalhou a venda para o Sevilha, beleza, você quer o Flamengo. Mas agora a gente vai querer mais. E, gente, embora o Karabakh seja de um mercado extremamente alternativo, eles são comandados por russos. E os russos são muito chatos em negociação, vocês sabem disso. A gente acompanhou isso na última janela de transferência com o Claudinho, em vários outros momentos, com o próprio Wendel, que também é do Zenit. Então, gente, é difícil. Porém, o Flamengo continua tentando, negociando, através do diretor José Botto. O Fla Paixão Mundial, bom dia, JG. 7 milhões pelo ótimo zagueiro Fabrício Bruno por 100%. Dava para pedir mais. Também acho que dava. Concordo com você, Fla Paixão. Agora é repor a zaga com outro zagueiro experiente. Valentim Gomes do Vélez. Saudações rubro-negras. Fla Paixão, o Valentim Gomes, ele ia para o Cruzeiro, mas deu alguma ziquezira aí no meio do negócio e ele não foi. O Vélez está pedindo por ele 10 milhões de dólares. Ou seja, ele seria mais caro do que o Fabrício Bruno. Eu não acredito, sinceramente, que o Flamengo vá repor a saída do Fabrício Bruno por um zagueiro que seja mais caro do que o Fabrício Bruno. Aí não teria sentido. Acho que o Flamengo vai dar muita moral para o Cleiton, que é um jovem que está ali,
que o Felipe Luiz conhece bem, que até hoje teve poucas chances no profissional, mas tem qualidade. O Iago, menino do Sub-20, que é muito promissor, terá também oportunidade, vai ter a chance de jogar aí no Campeonato Carioca, junto com o Cleiton. Tem o Pablo ali, né? Experiente Pablo, que caiu em desgraça na carreira, impressionante, né? Esse rapaz já foi um zagueiraço do Corinthians, campeão brasileiro em 2017, foi para a Fiorentina, jogou lá na Itália, mas de repente, quando ele voltou, nada mais deu certo. Nada mais deu certo. Está lá no elenco, né? Mas eu acredito que o Flamengo vai repor com um zagueiro que seja mais barato do que o Fabrício Bruno. E o nome do Vitão, do Internacional, que está devendo ao Flamengo, que vergonha, hein, Internacional? Porra, não pagou uma parcela do Thiago Maia e ainda queria vendê-lo para o Santos e ganhar um dinheiro em cima. Aí é brincadeira, né? Mas o Vitão, do Internacional, que o Boto levou para o Shakhtar, esse é um ponto importante, ele era do Palmeiras e foi para o Shakhtar na gestão do Boto. O Boto conhece o jogador. Então, é um cara que surge, é um bom zagueiro. Mais jovem do que o Fabrício Bruno, 24 anos. É um nome que está pintando aí, mas nada confirmado. Como disse o Boto, o Flamengo não falará nada sobre negociações para não atrapalhar. O que está surgindo é especulação, né? As pessoas vão apurando aqui, apurando dali, e vão saindo essas informações. Olha aqui a moral. Nós temos uma audiência importante. Olha aí. Opa! Obrigado, hein, seu Boto, pela audiência aqui. Gostei. Foi parecida com a primeira, né? Você falou ali algumas coisas parecidas com a primeira, né? Dessa vez deu mais detalhes sobre a programação, né, de como será o trabalho com a imprensa, muito interessante. Terá uma programação semanal passada para a imprensa terá espaço para entrevistar os jogadores e também para acompanhar um treinamento. Legal, bem legal, bem legal. Achei interessante, e algumas declarações em relação a negociações, que você não vai falar nada, porque senão atrapalha, e você não está ali para atrapalhar o Flamengo, e sim para ajudar o Flamengo. E que o dinheiro que o Flamengo tem é suficiente para contratar o que o Flamengo precisa no momento. Foi bom, seu Boto. Foi bom. Tá começando bem. E tentando dar uma arrumada na casa. Ademilson, bom dia, João. Fabrício Bruno cumpriu seu papel no Flamengo. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cumpriu, Ademilson, é verdade. Ele foi bem, né? Ele é um bom jogador, foi bem. Ele foi titular com todos os treinadores que passaram no Flamengo, menos o Felipe Luiz. Que o Felipe tem um estilo de jogar que não é o forte do Fabrício Bruno. Mesmo assim, o Fabrício Bruno participou de jogos importantes. Quem não se lembra aquele jogo lá com o Corinthians, na Neoquímica Arena, que o Bruno Henrique foi expulso logo aos 27 minutos, se eu não me engano, o Flamengo ficou com um a menos. Aí o Felipe botou o Fabrício Bruno para compor uma linha de 3 zagueiros ali, virou uma muralha, ninguém passou mais, e depois na final contra o Atlético Mineiro, no segundo tempo, é um bom zagueiro, sem dúvida, o Fabrício Bruno, e o Cruzeiro está fazendo uma boa contratação, está montando uma equipe forte, sem dúvida, o Cruzeiro. Paulo Vinícius, fala, João, direto de Porto Seguro, nova moradia. Rapaz, que beleza, meus parabéns, hein? Seja muito feliz aí na Bahia. Quais suas expectativas para a Copinha? Acha que tem um favorito já? Rapaz, o Flamengo ontem perdeu para o Zumbi, hein? O Zumbi assustou o Flamengo e é isso. Olha, favorito difícil, né? Mas eu acho que o Palmeiras é muito forte na base. O Corinthians tem muita tradição na competição, né? O Fluminense é um time que sempre vai bem na Copinha, revela muitos jogadores, né? É bom a gente olhar com atenção essas equipes. O Flamengo teve essa tropeçada aí diante do Zumbi, mas eu acredito que vai se classificar e ainda pode buscar alguma coisa na competição. Então, nação, vamos dar uma olhada aqui, vamos entender melhor o que está acontecendo aí entre o Flamengo e o Karabag.
time do atacante Juninho. Ó, segundo o jornal O Dia, o clube do Azerbaijão recusa a primeira proposta do Flamengo por Juninho. O rubro-negro carioca pretende subir a oferta para ter sucesso na investida pelo atacante. Os caras já estão de olho grande, mano, também, né? É brincadeira. Ó, o Flamengo não teve sucesso em seu primeiro movimento pela contratação do atacante Juninho, segundo o UOL. O Karabag, clube do Azerbaijão, onde o brasileiro joga, recusou a primeira proposta inicial de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais do rubro-negro. Apesar da negativa, o Flamengo segue confiante de que conseguirá um desfecho positivo e prepara uma nova oferta. Inicialmente, o Karabag pede 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais pelo brasileiro, mas o time carioca acredita que conseguirá um meio termo. Com o Juninho, o acerto já está encaminhado. O atacante assinará contrato até o fim de 2027, caso seu atual clube aceite vendê-lo. O atacante de 28 anos pode jogar como centroavante ou pelos lados do campo. Ele virá para o lugar do Gabigol e teve o seu nome aprovado pelas suas características, como drible e velocidade e bom posicionamento em campo. Então, nação, o que vocês acham aí do Juninho? Ele seria um bom reforço para o nosso Mengão? Ele vale esse valor que o Karabag está pedindo aí, aumentou, mas aí a proposta para o Flamengo. O Flamengo deve pagar esse valor para ter esse atacante no nosso queridão? Deixa nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe, comente, ative o sino da notificação para você receber vídeos, ficar informado toda vez que eu soltar um vídeo aqui, aparecer para você lá e você vir aqui e dar aquela moral. Valeu? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.